Você falou aqui que você estudou sobre a presença de alunos negros na escola. Isso. No século XIX. Século XIX, Império Brasileiro. Logo após a abolição, é isso? Antes da abolição. Antes da abolição. Porque o Império Brasileiro ele começa, só para o pessoal que está em casa ter uma noção disso, né? O Brasil fica independente em 22. Para efeito, né, de data cívica. Sim. Em 22. Porque tem todo um processo ali depois, enfim. Em 22. E o Império Brasileiro acaba em 89. 1889. Então, 1822 a 1889. A abolição é em 1888. Ou seja, já no final do Império. Inclusive, a abolição foi um dos elementos que fragilizou o Império. Porque muita gente se ressentiu da abolição por uma questão econômica. Os donos de fazenda, né? Tinham mão gratuita, mão de obra gratuita. E eles esperavam indenização. Porque, sob a lógica da propriedade, a expectativa é: se o Estado fere a sua propriedade, é responsabilidade do Estado indenizar. E o Estado brasileiro não indenizou. Então isso gerou uma fragilidade também na relação entre o Império e certos setores escravocratas do Brasil. Mas enfim, então quando eu falo de educação no Império, eu estou falando antes da abolição, porque a abolição já é no apagar das luzes do Império. Então eu estou falando década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ali nessa fase do Império Brasileiro. Então é antes da abolição. E como é que funcionava o ensino nessa época? Então, o Brasil começou a formular a educação nesse período, né? Institucionalmente falando. Assim que o Brasil ficou independente, já surgiu ali no terreno do Império, dos quadros políticos do Império, uma discussão sobre a necessidade de escolarização e de instruir a população. O que acontece? Porque tem uma dupla questão aqui. A formação do Estado é uma coisa, a formação da nação é outra. A formação do Estado é a formação do quadro político institucional que rege a vida pública. Em outras palavras, o governo e suas instituições, os seus braços. Outra coisa é criar um povo que tem um sentimento que é parte do mesmo povo. Uma identidade. Uma identidade. Isso é nação. É um conceito de identidade. Uma língua comum, experiências comuns, expectativas comuns. Tanto é verdade que isso é importante, que nós temos vários estados pelo mundo que tem múltiplas nações e o conflito pega solto. Então, tão importante quanto criar um quadro administrativo é tentar imprimir na população uma espécie de homogeneidade cultural e política. Isso se faz através do ensino da escola. Isso, um dos viés, um dos principais mecanismos disso. Então tinha dois vetores, a igreja e a escola. A igreja do ponto de vista da fé, de um tecido cultural de fé e de civilidade, porque a igreja, ela tem, o evangelho vem associado a um grau de moralidade. Era ligado ao catolicismo nessa época? Ao catolicismo, que era a religião oficial do Estado. Então, é porque a religião tem moralidade. Sim, né? Total, não roubar, não trair a esposa. Exato. E quando eu falo isso, não, o pessoal de casa às vezes pode estar acusando com uma coisa ruim. Não, estou constatando, tá, galera? É uma constatação. Não, e seja qual for a religião, né? Exatamente. Exato. Claro que a gente pode entrar numa discussão teológica se é isso que salve. A gente, numa discussão teológica, entende que não, mas ao mesmo tempo se entende que isso é subproduto de uma transformação, né? Mas na visão ali colocada católica, né, cristã, vamos dizer assim, mas de matriz católica, a ideia é: a religião vai ajudar a civilizar, a docilizar, a moralizar as pessoas. Então você vai começar a incorporar um certo repertório cultural que está vinculado à expectativa da igreja e do Estado. Então, entre um indivíduo rebelde e um indivíduo moderado, entre alguém sóbrio e um ébrio, um bêbado, um sóbrio. Entendeu? Então você vai tentando modular a população, plasmar na população aquilo que você quer dela. E junto à igreja você tem o vetor escola, porque você pega a criança pequenininha e você vai forjando nela os valores. E existia aula de doutrina na escola. Então havia ensino religioso, então matemática, português, né, doutrina. Mas essa até pouco tempo atrás existia nas escolas públicas do Brasil. Você tem como um ensino opcional hoje em dia. Eu acho que eu tive aula de religião. Mas a função é diferente, porque a aula de religião hoje em dia, bom, pelo menos em tese, né, ela tem que tratar de religião de modo mais panorâmico. Abrangente, né? Tratar todas as religiões, né? É isso. Naquela época não. É a doutrina cristã aplicada à sala de aula. Tá entendendo? Eu até achei, em pesquisas acadêmicas, no Arquivo Nacional, alguns documentos de crianças sendo alfabetizadas, porque quando você alfabetiza, você também ensina a criança a escrever algo. Sim. Né? E o boi bebeu a água, não tem negócio desse, né? Raul roeu a roupa, o rato Raul roeu a roupa, sei lá, você vai ensinando a criança. Eu achei trabalhos de casa, né, trabalhos de escola, que era assim: não roubes, não furtes, fale pouco. Então isso é a penetração da moralidade cristã no ensino, percebeu? Então as duas coisas andavam juntas. E o ideal de civilidade era o ideal europeu.
Né? A minha geração cresceu sendo baseada nos Estados Unidos. Sim. A gente via NBA e eu via hip hop. Sim, sim. É isso que a gente fazia. E naquele contexto a civilidade era franco-inglesa. Então a França dita cultura e a Inglaterra dita cultura também. Inclusive o modelo escolar brasileiro foi muito baseado no modelo escolar britânico, que até tentou criar a escola como se fosse uma dinâmica de revolução industrial. Então assim, fazer alunos em série, civilizar o mais rápido possível. Independente de qualidade. Não, mas a qualidade é a quantidade. Saquei. Entendeu? A qualidade tá na quantidade também. E o professor ensinava alguns monitores e os monitores ensinavam outros alunos. Era uma coisa em escala, era para ser rápido. Por quê? Porque tem que civilizar, tem que instruir muita gente. Entendeu? E nesse processo de instrução, o que a gente encontra nos documentos escolares do século XIX? Tanto no nível constitucional, legislativo, para o Rio de Janeiro, pelo menos. Que não havia proibição a pessoas de cor. Esse é um dado que muita gente não sabe. Não havia proibição formal para o ingresso de pessoas negras nas escolas. Havia proibição para pessoas escravas. Não é a mesma coisa. Escravo é uma condição jurídica. Negro é uma condição étnica. Então a pessoa pode ser negra não escrava. A pessoa pode ser negra livre ou liberta. E essa pessoa não tem nenhum obstáculo formal para entrar na escola. E eu comecei a perguntar, se não tem obstáculo formal, será que eles não estão na escola? Não tem obstáculo formal. E se estão, como é que é a relação delas no interior da escola? Porque ter a possibilidade de ingresso é uma coisa, mas a experiência como experimentada, vivida, é outra. Porque uma coisa é você ler o mundo por tipos ideais, né? Na sociedade as coisas acontecem assim. Tá, mas no frigir dos ovos ali, na relação, como é que é? Não, casamento é uma relação entre duas pessoas que se amam, tá? Legal. Mas você é casado? Quando acorda com bafo. Quando briga. Entendeu? Quando discordam. Exatamente. Você tem um tipo ideal, uma análise genérica, é legal, ela te dá uma visão. Mas o historiador, ele quer analisar com lupa. Ele quer penetrar no ambiente. Então, falar da escola de fora não era o meu jogo. Meu objetivo era entrar na escola. Eu quero sentar com eles na sala de aula, entender como é que era a interação. Então, meu trabalho foi esse. Mas foi muito difícil, porque carece de fontes. Porque ninguém produz fonte pro Igor do futuro, né? Falar assim, não, querido Igor do futuro. A escola. Escrevo-te essa fonte na expectativa de que a encontres. Digo-te, os negros aqui são maltratados. Ninguém faz isso, né? Então, assim, você tem que tentar cruzar fontes e a partir disso interpretar. Por isso que a história não é uma coisa de descoberta. Você não descobre a história, ela não está pronta. Você descobre fontes e a história é produto do olhar do historiador. Sou eu que, ao cruzar, chego a certas conclusões. Se você for historiador com as mesmas fontes, você pode concluir outras coisas. Nós vamos disputar no terreno acadêmico qual é a visão que tem mais poder hegemônico. É assim que funciona. Mas é uma ciência, porque não é aleatório. Né? Eu vou falar que Colombo chegou nas Américas de submarino. Porque eu acho que esse eu tenho essa impressão, eu tenho esse feeling. Tenho esse, né? Eu tô sentindo. Eu tenho um negócio aqui que me diz, entendeu? Isso não existe. Chegou muito rápido. Mas existe uma margem. Tanto é que a gente fala que a história é uma ciência mole. Porque ela é uma ciência que tem um caráter narrativo, interpretativo. Enquanto outras ciências são ciências duras. Entendeu? É meio difícil disputar com matemático que 2 mais 2 não vai ser 4. Claro que ele pode fazer uma série de alusões e outras coisas. Mas na aula de matemática na escola é meio difícil eu fugir disso. Então tem um quadro um pouco mais fechado. E a escola tem um quadro mole. Ela tem um quadro, mas ela brinca um pouco.